Vou ler para você agora o livro 18 Princípios para você evoluir, porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial, do autor Charles Mendlowicz, o economista sincero. Princípio número 3. Defina o que você quer para traçar o seu mapa. Para muita gente, vencer na vida significa ter dinheiro e uma boa condição de trabalho. Porém, acho que ter uma família legal também é vencer na vida. Em termos de prosperidade financeira, é ter dinheiro, um bom cargo ou as duas coisas. Agora pode ser que o conceito de vencer na vida para você seja outro, e está tudo bem. Mas o que é igual para todo mundo é que para se atingir um objetivo é preciso saber para onde você está indo. Tudo que é muito difícil, a gente tenta, até a hora em que o cérebro percebe que aquilo não vai acontecer e faz a gente desistir. Isso acontece, por exemplo, quando estamos nos afogando, ou quando estamos fugindo de um bicho que corre mais rápido que a gente. Chega uma hora que você vê que aquilo não dá, desiste e perde. Então, com base nessa constatação, qual a melhor forma de atingir os objetivos sem morrer na praia? Simplesmente traçando um plano e cumprindo-o de forma constante. Sejam os seus objetivos de ordem financeira, de trabalho ou de vida, trace um plano, seja este do tamanho que for. No meu caso, tracei um plano grande de fazer os 800 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela. É óbvio que eu não cheguei lá já fazendo todos os 800 quilômetros de uma vez, mas determinei para mim. Hoje eu vou fazer, sim, 15 quilômetros. Eu não sabia se iria conseguir completar os 800 quilômetros, mas a minha meta de fazer os 15 quilômetros naquele dia eu sabia que conseguiria com certeza bater. E aí eu cumpri aquela meta. No dia seguinte já não eram mais 800 quilômetros, mas sim 785 quilômetros que me separavam do meu objetivo final. E quando eu analisava o mapa, logo ia procurando saber quanto teria que percorrer naquele dia para alcançar a meta diária. Quanto tenho que fazer hoje? 23. Porra, isso é possível! Falava comigo mesmo, já comemorando o êxito do meu planejamento. À medida que ia atingindo cada trecho estabelecido como meta do dia, comecei a perceber que alcançar os 800 quilômetros era possível, pois é dessa maneira que damos um aviso ao cérebro e ao corpo do que está acontecendo. E quimicamente isso faz diferença, dando ainda mais ânimo para a realização da tarefa a que nos propomos realizar. Ter pequenas metas para conquistar um objetivo maior é muito mais fácil do que ficar sempre pensando naquele objetivo e não conseguir realizá-lo. Então, por exemplo, o cara que ganha R$ 1.500 e está pensando em ganhar 15 mil, tende a ficar muito frustrado ao receber um aumento de apenas 20%, em vez de ficar contente, o que é mais que todos os amigos dele estão recebendo agora. Então, não ter a consciência de pequenas metas e objetivos, às vezes, faz com que você fique frustrado até em momentos que deveria estar feliz. Ah, bacana, Charles, mas como é que se organiza tudo isso na prática? Muito simples. Basta ter claro em sua mente qual é a sua meta.
pois depende muito de como ela está configurada. Por exemplo, podemos até dividi-la em duas dentro de finanças e trabalho, que é a minha área de atuação. Se for de trabalho, você tem que pensar: o que eu quero para os próximos 5, 10, 15 anos? Cara, eu sei que você deve estar pensando agora: porra, sério? Eu já ouvi isso. Mas o caminho é esse mesmo. Então, imagine que você é um engenheiro e sua meta seja se tornar diretor de uma construtora. Até lá, quais são os caminhos a percorrer para alcançar esse posto? Para ser diretor, é preciso primeiro ser engenheiro pleno, depois gerente de engenharia, outros 3 níveis hierárquicos dentro da área, e por aí vai, até que surja finalmente a oportunidade de você virar diretor. Tem que pensar dessa forma, porque quando você for promovido de um cargo para outro, você vai ficar feliz por cada conquista e não olhando para o seu diretor com aquele sentimento ruim, nutrido mesmo pelo ego, pensando que você não chegou lá ainda, enquanto o cara ganha muito mais do que você. Esquece isso. Qual é o seu próximo objetivo? É muito mais fácil conseguir algo que está próximo do que ficar sonhando com o que não vai acontecer, ou que vai demorar muito. Isso no quesito profissional. No quesito financeiro, é assustador como as pessoas não conseguem aproveitar a jornada. Elas precisam aprender que, quando a gente chega ao fim de um objetivo grande, às vezes não tem graça nenhuma. A graça e a beleza ficam todas no caminho e, de repente, você não aproveitou nada do que viveu para chegar aonde está. Quem quer ter 1 milhão investidos, o que é algo muito acima da realidade do brasileiro, e tem apenas R$1.000, vai se frustrar se ficar pensando apenas no quanto falta para o 1 milhão. Quando a pessoa chegar nos 5.000, ela não vai nem comemorar. Não faça isso. Você tem que comemorar cada passo. Porque quando chegar a 1 milhão, acabou. Você chegou lá. Vai querer 5, 10, 15. Somos todos assim. Conheço pessoas que têm um bom cargo, um bom salário, um bom patrimônio e não têm felicidade financeira, porque simplesmente não conseguem entender que estão bem pra cacete naquele momento, no checkpoint presente. Segundo o Talmud, o homem rico é aquele que está satisfeito com o que possui. A gente pode imaginar a vida como um grande jogo de tabuleiro. Então vamos pensar como chegar na próxima casinha? Você precisa percorrer com as peças em cada casa. Às vezes a vida dá uma ajudinha e a gente anda umas 5 casas de uma vez. Olha que beleza! Mas se andou apenas uma, está tudo bem, porque o negócio é andar para a frente. Você que já chegou até aqui nesta leitura, sabe que, seja lá o que você for fazer, isso tem de alguma maneira estar ligado ao seu propósito. E nesse terceiro princípio, que consiste basicamente em traçar o seu mapa, você precisa se organizar para estabelecer quais são seus objetivos. E não interessa se você vai escrevê-los em um papel, na parede da sua casa ou tatuar nas suas costas. Trace as metas rumo aos objetivos que você deseja alcançar e, em seguida, revise tudo. Imagine a seguinte situação.
Você entra na empresa como estagiário e quer chegar a ser gerente um dia. Para isso, vai precisar estabelecer alguns checkpoints, como, por exemplo, o tempo em cada etapa. Quanto tempo, em média, leva para uma pessoa ser promovida na empresa? Uns 3 anos de coordenador para gerente? E você está lá há quantos anos? Estou há 6. E o meu chefe é um merda. Cara, desculpa falar, mas na verdade você é que está fazendo cagada. Porque você já passou do tempo médio, então não vai mais ser promovido. Passando do tempo médio, é preciso dar uma sondada, procurar outras oportunidades, porque é muito mais fácil controlar o período médio de promoção na carreira do que sonhar parado no lugar que está. Essa é uma característica muito comum das novas gerações. Fulano entra como estagiário e acha que tem condições de ser o CEO da empresa. As coisas têm um tempo de maturação. Por isso é preciso criar uma lista de checkpoints para o cérebro, pois ela ajudará muito na realização das pequenas metas que conduzirão você ao longo do mapa traçado para o seu objetivo. Podemos fazer isso em diversas áreas da vida. Carreira. Curto prazo. Obter uma certificação profissional relevante. Médio prazo. Conseguir uma promoção ou mudar para um trabalho mais gratificante ou com maior potencial. Longo prazo. Tornar-se um líder na minha área ou iniciar o meu próprio negócio. Educação. Curto prazo. Terminar o curso online que comecei. Médio prazo. Obter um diploma universitário, pós-graduação ou mestrado. Longo prazo. Continuar a aprender e desenvolver novas habilidades. Educação continuada. Saúde. Curto prazo. Estabelecer uma rotina regular de exercícios. Pode ser do básico mesmo, 1 a 2 dias, por exemplo. Médio prazo. Perder X quilos ou atingir um certo nível de condicionamento físico. Longo prazo. Manter um estilo de vida saudável e uma boa condição física, lembrando sempre de ter uma alimentação balanceada. Finanças. Curto prazo. Economizar uma certa quantia de dinheiro ou pagar uma dívida. Médio prazo. Investir em algo. Uma casa, ações, fios, um negócio. Longo prazo. Ter uma aposentadoria confortável, pública e privada. Sempre importante que suas metas sejam SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis. Dou como exemplo a minha própria vida. Eu tive um emagrecimento muito grande, perdi 30 quilos, mas foi aos poucos, cerca de 2 a 3 quilos por mês, durante mais de 1 ano e ficava feliz a cada quilo perdido. Agora tem gente que luta contra a balança por 10 ou até 15 anos e fica oscilando entre extremos, batendo na casa dos 90 quilos e querendo chegar aos 70, dizendo que vai perder 10 quilos em um mês. Daí, quando ela vê que perdeu apenas 3 quilos, fica frustrada e então vai lá e engorda porque não bateu a meta dos 10 quilos. Essa mesma pessoa nunca perdeu nem 5 quilos. Então, por que não coloca 2 quilos por mês para no final de um ano estar maravilhosa? Isso simplesmente não acontece porque as pessoas
Ou querem fazer nada, ou fazer tudo isso é uma merda. Não tem como seguir essa forma de tudo ou nada, pois você tem que fazer um pouquinho todos os dias e de maneira consistente para ter um resultado real. Muita gente vem conversar comigo sobre mídias sociais, porque sabe que meu canal no YouTube cresceu muito e tal. E me dizem, estou começando um canal também. Vou fazer uma série de 10 vídeos sensacionais. Qual a sua opinião? Esquece, é o que eu falo. Não tem que postar 10 vídeos bons no YouTube. Tem que postar 2 por semana e manter isso de forma consistente por 1 ano. As pessoas insistem em querer fazer muita coisa de repente, depois abandonam e fatalmente acabam fracassando. Bom mesmo é fazer as coisas da maneira certa durante um bom tempo, e isso serve para tudo na vida. Tanto que quando você vai olhar em outras áreas que não tem nada a ver com o trabalho ou o dinheiro, isso funciona, pois a gente acaba empregando pequenas metas voltadas em uma direção muito clara, para evitar perder tempo, que é o nosso ativo mais importante. Perder tempo é um problema, seja profissional ou financeiramente. Por isso é que é muito importante nesse momento que você pare por um instante essa leitura e faça uma reflexão sobre as diversas áreas da sua vida: família, dinheiro, trabalho, estudos. E se pergunte: tenho clareza sobre aquilo que desejo? Preste atenção, se você não tiver essa clareza, poderá estar indo na direção errada e corrigir o percurso depois é muito difícil. E quando tudo dá errado? Em 2008, eu estava em Santa Catarina e tinha um ótimo emprego como superintendente de uma financeira. No início do ano, a economia ainda estava aquecida, então eu recebia muitas propostas de emprego. Queria trabalhar em uma empresa grande e algumas começaram a me procurar. Headhunters me ligavam e tal. Eu sentia que, após 10 anos trabalhando na mesma empresa, mesmo tendo um bom cargo e um bom salário, era importante para a minha experiência dar esse salto para algo grande. Em uma multinacional, de repente, chegou a hora. Pensei. Por volta de julho, pedi demissão. Saí com um bom dinheiro conquistado no mercado financeiro e fui para a África do Sul fazer um intercâmbio de 1 mês para melhorar meu inglês. Voltei em meados de agosto, que foi quando começou a quebradeira, a crise de 2008. Todo mundo demitindo, um mar de gente sendo mandada embora. Quando dei retorno às ligações dos headhunters, a resposta foi: esquece, ninguém mais está contratando. Eu tinha feito todo um planejamento e havia passado os últimos 10 anos crescendo profissionalmente. E daí, quando decidi que era hora de dar um salto maior para uma empresa grande e assim crescer mais, me tornando um diretor ou até CEO, eu me vi desempregado. Saí de um cenário no início do ano ganhando muito dinheiro, com uma situação super estável e confortável, com propostas todos os meses, para o status de desempregado que mandava currículos que ninguém retornava. É uma situação desesperadora. E olha que eu não estava com problemas de dinheiro, mas é um negócio que mexe com o emocional, com a autoestima. De repente, de uma hora para outra, me vi sem rumo. Você começa a mandar currículo, a ligar. As pessoas não te respondem.
não atendem às suas ligações. Teve o dia em que me arrumei, imprimi meu currículo, coloquei um envelope e fui a uma empresa de recrutamento e seleção de executivos lá do Sul. Ainda era praxe o contato pessoal, mas a atendente sequer me deixou entrar, pois já foi dizendo que eu podia mandar o currículo por e-mail e fechou a porta. Este é um ponto horrível que a pessoa em busca de um emprego passa. Dispara muitos e-mails para as vagas que aparecem e muitas vezes ou ninguém responde ou quando retornam é para marcar 2 ou 3 entrevistas e nunca mais você recebe uma ligação de volta. Eis a angústia do desempregado. Passa um dia, passam 2, 3, e aí você já resolveu tudo o que tinha para resolver em casa e com o carro. Então a família começa. Então, quando você vai voltar a trabalhar? Os amigos ficam te perguntando sobre trabalho. Você encontra alguém no shopping e a pessoa segue no interrogatório. E aí, está trabalhando onde agora? O estar desempregado é uma condição que não deveria causar vergonha. Mas a verdade é que só quem passa sabe o que é esse sentimento. Fiquei desempregado até quase o final daquele ano, quando consegui um novo emprego em dezembro. Essa situação ruim durou 3 ou 4 meses, mas foi chocante para mim, que até pouco tempo antes vivia uma realidade de gente me enchendo o saco para trocar de emprego. Mas até hoje agradeço a Deus por tudo ter acontecido daquele jeito, porque tudo aquilo que eu passei me ajudou muito a desinflar o meu ego. Hoje sei o que é passar por essa experiência, o que não saberia se tudo tivesse dado certo. Tive que aceitar um trabalho para ganhar menos da metade do que ganhava antes, em um cargo muito menor. De superintendente de financeira, passei a ser coordenador comercial na Coca-Cola. Foi o que pintou. E eu dei graças a Deus quando consegui a vaga. Trabalhei como um louco durante 2 anos e fui promovido a gerente. Daí sim, ganhando mais do que eu ganhava antes. Mas agora você calcula. Do momento que eu saí do meu antigo emprego para alcançar o status de ganhar o tão desejado alto salário, foi um processo que saltou de 2 para 24 meses para ser realizado, pois tive um baita percalço no caminho, e foi a crise de 2008, então tive que retraçar a rota. Portanto, mesmo que a gente faça tudo certo, estabelecendo metas, objetivos e tudo mais que for necessário, nada disso é garantia de que o mapa traçado vai dar certo. Ainda assim, não dá para trabalhar com a hipótese do vai dar errado. Ao longo da jornada, alguma coisa com certeza vai dar errado e precisamos lidar com isso. Mas não pode também deixar de ter uma jornada e se planejar por achar de antemão que vai dar errado. Veja, eu tinha o plano de trabalhar em uma grande empresa. Uma porrada de coisas foi dando errado. E de repente, tudo voltou para os trilhos. Agora, imagina se eu tivesse aberto mão de tudo. Ir para a frente às vezes gera um choque, um terremoto na nossa vida. Mas depois as coisas se organizam. Por isso é preciso persistir no propósito. Analisando o gráfico anterior, temos pessoas que dão errado na vida por conta de infortúnios muito grandes, tais como uma doença, uma tempestade, uma crise, uma falência. À direita estão as pessoas que dão muito certo, o cara que ganha na loteria, o jogador de futebol que vira estrela, a pessoa que se casa com alguém muito rico, coisas que elas sequer procuraram.
É possível que meu discurso não se encaixe nesses extremos. Contudo, para 90 a 95% das pessoas, essa realidade que proponho é verossímil. E vai ter o sujeito que dirá o seguinte: ah, seu papo é muito bonito, mas eu perdi tudo num terremoto. Eu entendo mesmo que tudo desmoronou, mas você vai ter que seguir em frente agora. E ainda vai ter também alguém que teve a vida impactada por uma herança e agora ficou mais fácil. Nos extremos, portanto, haverá casos de excepcional facilidade ou dificuldade, mas não podemos tomá-los por regra. Sempre digo nas redes sociais que a exceção é o exemplo do idiota. Pegar esses casos raros e, por exemplo, justificar que as pessoas não precisam estudar porque o Silvio Santos não estudou e é bilionário é uma bela cagada. Estatisticamente, quem estuda ganha muito mais do que quem não estuda. Por isso, prefiro trabalhar com a estatística que revela o que de fato leva as pessoas ao sucesso, do que me concentrar nessas raras exceções. Tempos atrás, teve um vídeo circulando na internet em que aparecia um menino norte-americano falando para o pai que não iria estudar, já que o Mark Zuckerberg não terminara os estudos e mesmo assim era o dono do Facebook. O pai então retruca dizendo que Mark havia entrado em Harvard antes de abandonar os estudos. Então, quando o filho primeiro passasse em Harvard, poderia retomar a conversa. O mundo contemporâneo está lotado de pessoas vendendo facilidades. Meu discurso não é muito bonito perto do que as pessoas vendem. Não digo que você não precisa estudar e que só precisa trabalhar de forma inteligente que as coisas vão dar certo. Não acredito muito nisso. Acredito em pequenas metas, trabalho, objetivos. Além disso, ter um caminho é importantíssimo. E enquanto a pessoa não o acha, ferrou. Ah, Charles, mas e se a pessoa não tiver nada na cabeça, não souber o que vai fazer da vida? Daí, lascou. Vou responder. Mas, veja, não acho que não saber nada, o que fazer, seja uma coisa péssima. Quem não sabe o que fazer não está 100% perdido. Só precisa achar seu caminho. Daí voltamos à história do propósito, da infância, de tudo mais que comentei no princípio anterior. Para traçar o mapa, enxergue o caminho do seu propósito. Conviver comigo mesmo no caminho de Santiago de Compostela me fez enxergar o que eu precisava e depois me mostrou que eu fiz certas coisas que gostava e já estavam vinculadas ao meu passado, como economia, tecnologia e redes sociais. Se no início da minha vida o meu sonho era ter um computador e eu adorava mexer com dinheiro brincando de banco imobiliário, quer algo mais claro do que era o meu propósito? O caminho obriga você a mergulhar profundamente no seu eu. Quem faz o caminho longo, o caminho francês inteiro que demora por volta de 30 dias ou mais? O primeiro dia você pensa algo sobre a sua família, sobre você, sua mulher, seus pais. No segundo dia, algo do trabalho, um probleminha que você teve, e conforme os dias vão passando e conforme você vai ficando exausto, caminhando sozinho em uma floresta ou em um campo aberto, à medida que tudo isso vai acontecendo, você atinge áreas profundas do seu aspecto físico e emocional que são praticamente impossíveis de serem acessadas no seu dia a dia na cidade, no conforto da sua casa, ou com alguém falando no seu ouvido, ou você enchendo o saco de alguém, ou ainda conectado na internet, ou querendo ver o que está passando na televisão. Portanto, ao caminhar tantos dias sozinhos, você acaba abrindo gavetas que você nem imaginava que existiam. Estou lá sozinho, machucado, com uma unha caindo, uma bolha sangrando, o músculo já não responde mais.
Daí vem a fome, a sede, e você tem que andar mais 15 quilômetros de subida para chegar no próximo abrigo. Esse cansaço físico também faz com que você acesse parte do seu emocional. Faz você se questionar sobre o que você fez para chegar até ali. Estando nessa situação, você não tem outra alternativa que não seguir em frente. Todo dia você tem que caminhar de 15 a 30 quilômetros e tem um aprendizado muito interessante. A única coisa que você não pode fazer é parar de caminhar. Você tem que caminhar, pois é assim que as coisas acontecem. A semelhança que essa sentença traz em relação à vida é enorme, porque todo dia você tem que se levantar e caminhar, dar mais um passo, porque é assim que as coisas vão acontecendo. O caminho de Santiago é um microecossistema da vida que a gente tem. E não estou dizendo que você tenha que fazer uma peregrinação para traçar o seu mapa, mas que terá que fazer movimentos novos na sua vida, como definir seus objetivos, de preferência por escrito. Lembra da tatuagem? E traçar o plano de metas para alcançá-los, a partir do estabelecimento do seu propósito, para finalmente começar a movimentar as peças no jogo de tabuleiro da sua vida. Esse foi todo o princípio número 3. Agradeço. Tchau.